Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, mestre Dinho. Hoje, dia 10 de abril de 2026. Estamos já com todas as projeções nesta sexta-feira, sábado, domingo, para a extração da falsa identidade de Luiz Inácio Lula da Silva e vários outros componentes. A prisão é internacional. O crime é intrafronteiras. Se trata do narco-país, estrutura do governo em toda a sua logística do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, das multinacionais brasileiras, dos fundos, dos institutos que patrocinaram o pagamento às células terroristas, Hamas, Hezbollah, Irã, Comitê Chinês, Norte-Coreia, Turquia, 17 países do narcotráfico, Cartel de Sinaloa, Cartel dos Soles, Cartel Comando da Capital, Cartel Comando Vermelho, Família do Norte, Nangreta, máfia, a Honorável Società, máfia, Tren de Aragua, LN, Farc, todos recebendo pagamento da estrutura do governo federal do narcopaís Brasil, primeiro e segundo escalão. Estamos procedendo ao combate e captura destes elementos. Por favor, mestre Dinho, viralize as matérias deste dia 10 de abril de 2026, sexta-feira, e que já o Brasil decretou guerra aos Estados Unidos da América. Foram identificadas as bases chinesas, a estrutura química de grau 4 único em todo o planeta, no Brasil, e vamos proceder à destruição no local. Será feito com mísseis, com bombas, porque eles acautelam bombas e mísseis hiperbáricos e também ogivas nucleares. Vamos proceder de imediato. Gratidão, mestre Dinho. Por favor, meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 21 997420789. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail. Por favor, nos ajudem. Atenção! Estamos já com todas as providências para o combate de forças especialistas na captura de terroristas, funcionários públicos do primeiro e segundo escalão, estrutura de pagamento de organização BRICS, cleptocracia da ONU, estabelecendo pagamentos em todo o planeta, averbados forma jurídica, Comitê Chinês,
dos membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Maiores informações serão repassadas conforme relatório estabelecido a divulgação aos generais em campo. Torno a repetir, Brasil está em intercessão, está intertício da junta militar a governar o Brasil 15 anos, com a administração do senhor Jair Bolsonaro, com a sociedade dos Estados Unidos da América, estabelecendo o equilíbrio na região. Guerra atômica nuclear. Gratidão. Estamos já com todo o procedimento global a estabelecer diretamente a administração de um território global e o resto do planeta. Isto tudo caracterizado em uma única posição. Aqueles que não participam são parte do problema. E sendo parte do problema, serão subjugados por aqueles que têm a possibilidade administrativa do mesmo. As forças revolucionárias estabelecidas na extorsão de posicionamento global, ela terá que se manifestar se ela vai administrar ou ela vai confrontar. Então, todo aquele que ficar neutro, ele não pertence ao direito de sobreviver. Europa não quer estabelecer regras. Ela é usurpadora. Ela quer se estabelecer através da retórica soberana de atribuição de existência, mas não participa. Todos sabemos disso. Mais um plano Marshall, mais uma submissão, deixa de existir toda a Europa. Deixa de existir todo o comportamento e conglomerado financeiro. Se você não se manifesta, você perde a guerra. Estados Unidos sobrevive através de um único líder, Sr. Trump, o senhor da guerra, ou os que pretendiam submeter o mundo árabe através da sua retórica cínica em querer estabelecer o que eles não têm. Por favor, viralize as lives e este comportamento. Maiores informações entraremos em contato. O narco-estado, estrutura de pagamento de funcionários públicos, todos eles sediados nas autarquias de 196 países, sediados na OCRIM-ONU, funcionários públicos, todos cooptados, num grande defal global mundial, a querer dominar e tirar as riquezas do mundo árabe, o seu petróleo, os seus minérios, o seu gás, o seu legado milenar de gerações de reis que são proprietários da terra global.
Então tudo isto foi descoberto por uma falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, procurado pela Europa, que já todos eles já sucumbiram. Já sucumbiu também todo o planeta, porque todo o capital foi lastreado. Todos eles estão com as digitais no dinheiro que eles possuem em suas contas. Tudo com fatos, atos e circunstâncias irrefutáveis. Então, a República Federativa do Brasil foi sequestrada pela uma operacionalidade feita pela Fundação Getúlio Vargas, que cria operacionalidade de cargos a serem ocupados por funcionários públicos, todos a um grande default global. Tudo isto no primeiro e segundo escalão de 196 países, para branquear em bancos centrais, em fundos, em institutos, dinheiro de posição dos países soberanos que estão sendo delipendiados por funcionários públicos destes 196 países, todos a querer tomar posse do planeta e enriquecerem. Meu nome, Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, função, juiz corregedor arbitral internacional, justiça paga, arbitragem internacional, na investigação de 196 países e com trânsito na Sura muçulmana, quando assim solicitado. Agradeço ao senhor. E o Brasil declarou guerra a 35 países, como também aos Estados Unidos da América, ao Comando Sur, que estamos posicionados já para confrontar essa falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro e segundo escalão da sua estrutura de governo, de marginais, funcionários públicos amotinados, sabotagem, trabalhando em troca de dinheiro do petróleo do Irã, da estrutura de contrabando da China, contrabando da Rússia, da Norte-Coreia, da Turquia, todos eles já vistos com a Guarda Revolucionária, que ela estabeleceu o modus operandi a ser copiado e estabelecido em 17 países das Américas, 10 sendo fronteira seca com o país e 7 com o Caribe. Tudo isto com fatos, atos irrefutáveis. Estamos em guerra atômica nuclear. E isto tudo acaba neste final de semana. Estamos já procedendo à captura de todos estes elementos, todos com identificação global. E todas as plataformas das janelinhas da internet, todos já identificados. Por favor, viralize isto o máximo possível. Povo brasileiro, você será liberto. Povo das Américas, vocês serão libertos. Povo do globo terrestre, vocês serão libertos. Agradecemos a realeza do senhor Mohammed bin Salman, rei, príncipe regente da Arábia Saudita, do Catar, de todos os Emirados Árabes, que estão e foram, todos eles vítimas da teocracia de falsos profetas que não são muçulmanos, e que eles quiseram se estabelecer através da destruição do ventre muçulmano, porque todos eles não querem que o profeta se faça presente
Então eles estão destruindo o ventre muçulmano. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Gratidão. Já está identificada a falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, espião do Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Ele com os seus aliados, uma estrutura financeira estabelecida pela Europa, vários membros da OTAN e da NATO, a Alemanha e também a Índia, e também a Rússia e a China, querem se estabelecer no Brasil, também a Norte-Coreia, a Turquia e o Irã. As tropas da Guarda Revolucionária foram todas dizimadas, exterminadas no Irã. Todos os quartéis da Guarda Revolucionária foram todos reduzidos a cinzas. A infraestrutura do Irã já não existe mais e o povo se encontra já nas ruas comemorando. Já mandamos as tropas de Israel, as tropas americanas e também do conglomerado árabe saudita, do Catar e todos os integrantes do mundo árabe contra esse falso profeta, esse falso teocracia que é exterminador do ventre muçulmano, exterminador de muçulmanos. São terroristas. Então todos eles vão ser passados pela espada de Alá. Com relação ao Brasil, o senhor Trump deu 24 horas, que foi na madrugada do dia 31 para o dia 1º, que o Luiz Inácio Lula da Silva, ou qual seja o seu nome, já que é uma falsa identidade, determine as ilhas de apoio estratégico para os Estados Unidos fazerem suas bases para o confronto de 35 países com o Comando Sur e com o Comando Delta, a invasão de 27 estados, 5.070 municípios da República Federativa do Brasil, país do narcotráfico, que estabeleceu a abertura das suas fronteiras para índios que não têm nacionalidade, para células, para cartéis do narcotráfico se estabelecerem em 17 mil quilômetros de fronteira seca do Brasil e também 7 países do Caribe a invadir o território brasileiro. O Brasil vendeu urânio em Roraima para o Irã. E quem fez isso tudo foi a estrutura de governo federal do Brasil, primeiro e segundo escalão. Rui Costa, Casa Civil, ele é alvo. Alckmin é alvo. Hugo Mota é alvo. Partidos políticos de esquerda são alvo. E todos que receberam pagamento da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Então o alvo é Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, ele vai ser extraído do Brasil. E as tropas, 2 porta-aviões nucleares, já se encontram no território brasileiro, onde eles vão fundear e vão fazer suas estratégias militares em comandos Delta, a aniquilar com os cartéis do narcotráfico, que se filtraram na Bahia, se infiltraram em Recife, Roraima, Belém do Pará, também na ilha do Acre, território lá do Nordeste, todos já se encontram combatendo neste momento, já há confronto. Então o Brasil está em guerra atômica nuclear. E a mídia não fala absolutamente nada. Pensando de que pode mudar alguma coisa, não vai mudar, só vai piorar. Então nós temos aí as matérias. A Europa já determinou a captura dessa falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva por default.
A ONU também. Todos estão contra esse terrorista, se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro e segundo escalão. Então, onde ele for encontrado, ele vai ser abatido ou extraído. O Supremo Tribunal Federal, da mesma forma. Então, o Brasil se encontra em guerra atômica nuclear contra 35 países e os Estados Unidos da América. Todos ao confronto. Guerra atômica nuclear. E vamos acabar com as bases secretas das ogivas nucleares da China e da Rússia, da Norte-Coreia, do Irã. Ele permitiu que venham aqui diretores das guardas revolucionárias ganhando salários de R$7.000, casa, comida, se estabelecendo em vários estados. Já temos todos eles localizados e eles são alvos. Já estamos procedendo. Hoje, quem está falando é o senhor interventor, pela segunda vez, do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Arbitragem internacional, justiça paga. Estamos na guerra contra terroristas que estão no território da República Federativa do Brasil. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. O Irã foi dizimado e o senhor Trump saiu da OTAN, saiu da NATO, não quer saber mais nada, porque os europeus estão todos envolvidos, todos eles receberam dinheiro e todos eles têm medo de serem queima de arquivo, mas eles já estão sentenciados pelo Irã, pela guarda revolucionária, porque são mercenários. Eles não são religiosos, eles não são muçulmanos, eles têm muitas nacionalidades, porque eles são terroristas. Gratidão, mestrinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical, meu respeito e admiração. Estão as matérias que a mídia não dá ao conhecimento, como também a mídia europeia, mas outras mídias já estão circulando com a prisão decretada do Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, que está ocupando a presidência da República do Brasil, é um espião do Comitê Chinês, máfia do fentanil. Seu líder, Xi Jinping, narcoterrorista mundial de fentanil, Rota da Seda. A China está em guerra civil. E nós já estamos na China, já estamos em Norte-Coreia. Aquilo lá está tudo tomado. E agora estamos partindo para cima da Europa, pegar os sócios desta Orcrim. Tudo já sabido. E eles, claro, estão apavorados porque são queima de arquivo da estrutura estabelecida por este conglomerado financeiro, com participação do Obama, do Clinton, todos já identificados, do Partido Democrata dos Estados Unidos, tudo traidor. E a população dos Estados Unidos está contra eles. Nada contra o senhor Trump. Aquela quantidade de pessoas que vocês viram é porque foram solicitar justiça contra os traidores dos Estados Unidos da América. E eles utilizaram essas fotos para colocar medidas opressivas e imorais que não existem, porque eles são terroristas. E nós vamos pegar todo mundo. É guerra atômica mundial. E temos todos eles já identificados, todos. Não sobrou nenhum sem identificação. Tudo já sabido. Gratidão, mestrinho. Estamos já com todas as projeções nesta sexta-feira, sábado, domingo,
para a extração da falsa identidade de Luiz Inácio Lula da Silva e vários outros componentes. A prisão é internacional. O crime é intrafronteiras. Se trata do narcopaís, estrutura do governo em toda a sua logística do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, das multinacionais brasileiras, dos fundos, dos institutos que patrocinaram o pagamento às células terroristas, Hamas, Hezbollah, Irã, Comitê Chinês, Norte-Coreia, Turquia, 17 países do narcotráfico, cartel de Sinaloa, cartel dos Soles, cartel Comando da Capital, cartel Comando Vermelho, Família do Norte, Nangreta, máfia, a Honorável Società, máfia, Tren de Aragua, LN, Farc, todos recebendo pagamento da estrutura do governo federal do narcopaís Brasil, primeiro e segundo escalão. Estamos procedendo ao combate e captura destes elementos. Por favor, mestridinho, viralize as matérias deste dia 10 de abril de 2026, sexta-feira, e que já o Brasil decretou guerra aos Estados Unidos da América. Foram identificadas as bases chinesas, a estrutura química de grau 4 único em todo o planeta, no Brasil, e vamos proceder à destruição no local. Será feito com mísseis, com bombas, porque eles acautelam bombas e mísseis hiperbáricos e também ogivas nucleares. Vamos proceder de imediato. Gratidão, mestridinho. Por favor, meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 21 997420789. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail. Por favor, nos ajudem. Atenção! Estamos já com todas as providências para o combate de forças especialistas na captura de terroristas, funcionários públicos do primeiro e segundo escalão, estrutura de pagamento de organização BRICS, cleptocracia da ONU, estabelecendo pagamentos em todo o planeta, averbados forma jurídica, Comitê Chinês, dos membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Maiores informações serão repassadas conforme relatório estabelecido a divulgação aos generais em campo. Torno a repetir, Brasil está em intercessão, está intertício da junta militar a governar o Brasil 15 anos, com a administração do senhor Jair Bolsonaro, com a sociedade dos Estados Unidos da América, estabelecendo o equilíbrio na região. Guerra atômica nuclear. Gratidão.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Atenção, o Irã acaba de desafiar os Estados Unidos. O chefe do programa nuclear iraniano afirmou que o país não vai parar de enriquecer urânio. Mesmo com pressão direta dos Estados Unidos e de Israel, o Irã diz que não aceitará restrições. O problema, esse processo pode ser usado tanto para energia quanto para armas nucleares. O chefe do programa nuclear do Irã, Mohammad Eslami, declarou: o inimigo não conseguirá restringir o programa de enriquecimento do Irã. Nenhuma lei ou pessoa pode nos impedir, completou. E quanto mais avançado o enriquecimento, mais perto o país fica de desenvolver uma bomba. Isso reacende o alerta global e coloca o Oriente Médio em estado de tensão máxima. Especialistas temem novas sanções, ou até um conflito direto nos próximos meses. O mundo observa, e a pergunta é: até onde isso pode chegar? Escalada perigosa? Segue para mais atualizações em tempo real. Atenção, o Irã acaba de desafiar os Estados Unidos. O chefe do programa nuclear iraniano afirmou que o país não vai parar de enriquecer urânio. Mesmo com pressão direta dos Estados Unidos e de Israel, o Irã diz que não aceitará restrições. O problema, esse processo pode ser usado tanto para energia quanto para armas nucleares. O chefe do programa nuclear do Irã, Mohammad Eslami, declarou: o inimigo não conseguirá restringir o programa de enriquecimento do Irã. Nenhuma lei ou pessoa pode nos impedir, completou. E quanto mais avançado o enriquecimento, mais perto o país fica de desenvolver uma bomba. Isso reacende o alerta global e coloca o Oriente Médio em estado de tensão máxima. Especialistas temem novas sanções, ou até um conflito direto nos próximos meses. O mundo observa, e a pergunta é: até onde isso pode chegar? Escalada perigosa? Segue para mais atualizações em tempo real. Pessoal, presta atenção nessa bomba que acaba de surgir agora nesta quinta-feira, 9/4. Eu já havia cantado essa pedra sobre a suposta partida do sicário, né, o Luiz Felipe Mourão, chefe de segurança e espionagem de Muricaro. E aí surgiu hoje isso aqui que você vai ver agora. Preste atenção, porque não é só eu que estava com dúvida de realmente ele foi ou não foi, entendeu? Mas a geral da internet também estava com dúvida. Veja o que o Oswaldo Eustáquio trouxe e confirma isso que eu trouxe para você. O corpo do sicário não está enterrado no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. Pelo menos é isso que diz o coveiro que trabalha lá, que nossa equipe entrevistou. O Núcleo de Jornalismo Investigativo do JBR teve acesso com exclusividade ao atestado de óbito de sicário. Diferente da versão oficial apresentada pelo Estado brasileiro, por meio da Polícia Federal, de Andrei Rodrigues, que viajou por conta de Muricaro Gomes, foi comprada pela imprensa, no atestado de óbito diz diferente. Causa mortes, aguardando exames. Ou seja, tudo que a imprensa está falando aí não tem base na realidade.
A produção dessa reportagem é do canal Jacaré de Tanga e da TV The News. Ora, como que um cadáver que teve uma morte suspeita que está aguardando exames já foi enterrado? É a pergunta que você deve estar fazendo agora. Outra incongruência da certidão de óbito é essa aqui. Local de sepultamento, nada consta. Eles querem esconder. Mas nós entramos nos dados públicos da Prefeitura de Belo Horizonte, no site oficial, e descobrimos que ele supostamente foi enterrado no cemitério do Bonfim. Agora presta atenção nessa data aqui que a Prefeitura coloca no dia da morte dele, mês de fevereiro. Ora, Borcado não morreu em 6 de março? Está aqui, ó, é um erro, pode ser um erro de digitação, mas é um erro crasso. Em meio a tantas contradições, nossa equipe de jornalismo investigativo foi até o local e consta no site o número do jazigo. Confirmamos que esse jazigo é realmente da família de Sicário. No entanto, de acordo com o coveiro, não houve nenhum movimento nesse jazigo nos últimos 30 e 40 dias. Ou seja, parece que Sicário não foi enterrado lá. Veja o que o coveiro diz. O senhor acredita que, de alguma forma, houve algum sepultamento ali? Se houve algum sepultamento ali nos últimos 30, 40 dias? Não, parece que não. E se o coveiro falou, tá falado. O cara sabe, o cara tá ali todos os dias, deve estar há muitos anos. E é complicado, galera. Isso vai dar um rebu, já está dando. E aí o que vai acontecer? Vai ter que dar conta do Sicário. Então já coloca aqui nos comentários a sua opinião e já segue, curte e compartilha. Donald Trump acaba de explotar contra Irán. Noticia de último momento, mi gente, y sí, el presidente Donald Trump acaba de explotar diciendo que Irán no tiene cartas, salvo una extorsión a corto plazo del mundo usando vías acuáticas internacionales. La única razón por la que están vivos hoy es para negociar. Los iraníes son mejores manejando a los medios de noticias falsas y las relaciones públicas que luchando, mi gente, el comunicado oficial de Donald Trump. Pero, mi gente, hay más. También Trump dice que se está preparando para atacar a Irán nuevamente si las conversaciones fracasan. Vamos a saberlo en unas 24 horas, lo sabremos pronto. Tenemos un reinicio en marcha, estamos cargando los barcos con las mejores municiones, las mejores armas jamás fabricadas, incluso mejores que lo que hicimos anteriormente y los hicimos pedazos, lo dijo a New York Post, mi gente. Estamos ahora mismo, otra vez, nuevamente en unas horas muy tensas para saber qué va a hacer Estados Unidos, qué va a hacer Irán, si esto va a quedar en una paz, como han dicho, pues de 2 semanas, no. Seguramente lo vamos a conocer ya, pero pues estamos viendo que ahora mismo Estados Unidos se está preparando nuevamente para atacar. No sé ustedes qué piensan de esto, déjenme en los comentarios, compartan para máxima difusión. Y bueno, gente, espero que Dios nos proteja y nos bendiga a todos nosotros. Donald Trump acaba de explotar contra Irán. Noticia de último momento, mi gente, y sí, el presidente Donald Trump acaba de explotar diciendo que Irán no tiene cartas, salvo una extorsión a corto plazo del mundo usando vías acuáticas internacionales. La única razón por la que están vivos hoy es para negociar. Los iraníes son mejores manejando a los medios de noticias falsas y las relaciones públicas
que luchando, mi gente, el comunicado oficial de Donald Trump, pero mi gente, hay más. También Trump dice que se está preparando para atacar a Irán nuevamente si las conversaciones fracasan. Vamos a saberlo en unas 24 horas, lo sabremos pronto. Tenemos un reinicio en marcha, estamos cargando los barcos con las mejores municiones, las mejores armas jamás fabricadas, incluso mejores que lo que hicimos anteriormente y los hicimos pedazos, lo dijo a New York Post, mi gente. Estamos ahora mismo otra vez nuevamente en unas horas muy tensas para saber qué va a hacer Estados Unidos, qué va a hacer Irán, si esto va a quedar en una paz, como han dicho, pues de 2 semanas. No, seguramente lo vamos a conocer ya, pero pues estamos viendo que ahora mismo Estados Unidos se está preparando nuevamente para atacar. No sé ustedes qué piensan de esto, déjenme en los comentarios, compartan para máxima difusión. E, bueno, gente, espero que Deus nos proteja e nos bendiga a todos nosotros. Eu sabia que o André Mendonça não estava sozinho. O juiz dos Estados Unidos autorizou o avanço das investigações e o rastreamento de bens do Banco Master no exterior. A delação está saindo do forno e os Estados Unidos estarão lado a lado com o Mendonça e a gente vai te explicar nesse vídeo o que está acontecendo. Já pega o café, curte esse vídeo e segue o Miguel, segue o Tomás, para que você esteja sempre por dentro do esgoto que é a política brasileira, com todo respeito ao esgoto, é claro. Ontem eu falei com vocês sobre a dura resposta que o ministro André Mendonça deu sobre o possível envolvimento de Moraes e Dias Toffoli no caso Master. E agora ele confirmou durante um evento na Alesp que não vai proteger ninguém. Em primeiro lugar, imparcialidade. Imparcialidade é você olhar para as pessoas de modo igualitário. É você não privilegiar amigos. Esse é um compromisso que eu faço na Casa do Povo de São Paulo. Em buscar ser imparcial. Agora a coisa esquentou mesmo. Mais uma notícia que o Tribunal dos Estados Unidos permitiu o avanço das investigações e o rastreio de bens, Miguel, do Banco Master no exterior. Mas se liga só, o objetivo é identificar bens que possam ter sido ocultados ou transferidos de forma irregular, incluindo obras de arte, imóveis e participações em empresas, algumas delas, Miguel, registradas em paraísos fiscais. Eu já tinha falado que os Estados Unidos estariam por trás dessas investigações. E olha só a notícia que saiu também na CNN. Investigadores veem situação, eles estão vendo a situação do Alexandre de Moraes, do caso Master, muito pior que a do Dias Toffoli. Enquanto a relação de Toffoli parece, à primeira vista, ser de natureza comercial, de compra e venda de parte do resort Tayayá, a de Moraes haveria, de fato, elementos que sugeririam uma atuação dele em favor dos interesses do banqueiro. Parece que as peças começaram a se encaixar. Parece que o governo americano realmente está empenhado em descartar o Xandão. A empresa do Trump, que está processando Moraes nos Estados Unidos, por censura, é bom frisar, associou Moraes ao Master por conta dos contratos entre a família do ministro e o dono do Banco Master, o Vorkado. Sem contar do relatório bombástico da Câmara dos Estados Unidos contra o Moraes que saiu esses dias. É uma bomba atrás da outra, a crise só está crescendo. Inclusive eu acabei de falar em outro vídeo sobre esse relatório, é muito importante que a gente saiba. Afinal, os Estados Unidos se unindo declaradamente agora com Mendonça nas investigações, aí, meu irmão, essa semana promete. Se você quer que todos os envolvidos nesse caso Master sofram as consequências, como prometeu o nosso ministro André Mendonça, compartilhe esse vídeo. É isso aí. Eu sabia que o André Mendonça não estava sozinho. O juiz dos Estados Unidos autorizou o avanço das investigações e o rastreamento de bens do Banco Master no exterior. A delação está saindo do forno e os Estados Unidos estarão lado a lado com o Mendonça e a gente vai te explicar nesse vídeo o que está acontecendo. Já pega o café, curte esse vídeo e segue o Miguel, segue o Tomás, para que você esteja sempre por dentro do esgoto que é a política brasileira, com todo respeito ao esgoto, é claro. Ontem eu falei com vocês sobre a dura resposta que o ministro André Mendonça deu sobre o possível envolvimento de Moraes e Dias Toffoli no caso Master. E agora ele confirmou durante um evento na Alesp que não vai proteger ninguém. Em primeiro lugar, imparcialidade. Imparcialidade é você olhar para as pessoas de modo igualitário.
É você não privilegiar amigos. E esse é um compromisso que eu faço na Casa do Povo de São Paulo, em buscar ser imparcial. Agora a coisa esquentou mesmo. Mais uma notícia que o Tribunal dos Estados Unidos permitiu o avanço das investigações e o rastreio de bens, Miguel, do Banco Master no exterior. Mas se liga só, o objetivo é identificar bens que possam ter sido ocultados ou transferidos de forma irregular, incluindo obras de arte, imóveis e participações em empresas, algumas delas, Miguel, registradas em paraísos fiscais. Eu já tinha falado que os Estados Unidos estariam por trás dessas investigações. E olha só a notícia que saiu também na CNN. Investigadores veem situação, eles estão vendo a situação do Alexandre de Moraes, do caso Master, muito pior que a do Dias Toffoli. Enquanto a relação de Toffoli parece, à primeira vista, ser de natureza comercial, de compra e venda de parte do resort Tayayá, a de Moraes haveria, de fato, elementos que sugeririam uma atuação dele em favor dos interesses do banqueiro. Parece que as peças começaram a se encaixar. Parece que o governo americano realmente está empenhado em descartar o Xandão. A empresa do Trump, que está processando Moraes nos Estados Unidos, por censura, é bom frisar, associou Moraes ao Master por conta dos contratos entre a família do ministro e o dono do Banco Master, o Vorkado. Sem contar do relatório bombástico da Câmara dos Estados Unidos contra o Moraes que saiu esses dias. É uma bomba atrás da outra. A crise só está crescendo. Inclusive, eu acabei de falar em outro vídeo sobre esse relatório. É muito importante que a gente saiba. Afinal, os Estados Unidos se unindo declaradamente agora com Mendonça nas investigações, aí, meu irmão, essa semana promete. Se você quer que todos os envolvidos nesse caso Master sofram as consequências, como prometeu o nosso ministro André Mendonça, compartilhe esse vídeo. É isso aí. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor. Uma reportagem exclusiva que revela que os Estados Unidos devem anunciar nos próximos dias PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. É isso mesmo, Estados Unidos devem anunciar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso é bom, isso é ruim, o que isso muda, o que isso interfere no Brasil, o que isso interfere também nas ações dos Estados Unidos, é o que a gente vai descobrir agora. Os Estados Unidos estão prestes a decretar as facções criminosas do Brasil como organizações narcoterroristas, o que abriria espaço para medidas econômicas e até mesmo ações militares estratégicas contra esses grupos em solo brasileiro. Essa classificação daria ao governo de Donald Trump respaldo jurídico e político dentro do Congresso norte-americano para agir de forma direta contra cartéis brasileiros que exportam substâncias ilícitas para os Estados Unidos. A iniciativa representa uma mudança significativa na forma como Washington enxerga o problema do narcotráfico na América Latina, mostrando que os recentes reposicionamentos do Comando Sul na região não foram à toa. Apesar da resistência do atual governo brasileiro em reconhecer as facções como narcoterroristas, o Pentágono já consolidou relatórios técnicos com informações da CIA, FBI e DEA, confirmando que esses grupos possuem características típicas de organizações terroristas.
Com isso, operações militares podem ser adotadas mesmo sem a anuência oficial de Brasília, incluindo operações de inteligência, bloqueios econômicos e até ataques cirúrgicos. Uma reportagem exclusiva que revela que os Estados Unidos devem anunciar nos próximos dias PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. É isso mesmo, Estados Unidos devem anunciar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso é bom, isso é ruim, o que isso muda, o que isso interfere no Brasil, o que isso interfere também nas ações dos Estados Unidos, é o que a gente vai descobrir agora. Os Estados Unidos estão prestes a decretar as facções criminosas do Brasil como organizações narcoterroristas, o que abriria espaço para medidas econômicas e até mesmo ações militares estratégicas contra esses grupos em solo brasileiro. Essa classificação daria ao governo de Donald Trump respaldo jurídico e político dentro do Congresso norte-americano para agir de forma direta contra cartéis brasileiros que exportam substâncias ilícitas para os Estados Unidos. A iniciativa representa uma mudança significativa na forma como Washington enxerga o problema do narcotráfico na América Latina, mostrando que os recentes reposicionamentos do Comando Sul na região não foram à toa. Apesar da resistência do atual governo brasileiro em reconhecer as facções como narcoterroristas, o Pentágono já consolidou relatórios técnicos com informações da CIA, FBI e DEA, confirmando que esses grupos possuem características típicas de organizações terroristas. Com isso, operações militares podem ser adotadas mesmo sem a anuência oficial de Brasília, incluindo operações de inteligência, bloqueios econômicos e até ataques cirúrgicos. Irán estaba tratando de ocultar un gran secreto subterráneo. Este secreto, enterrado bajo montones de tierra y concreto, debía mantenerse completamente oculto del mundo, pero Estados Unidos lo encontró. Y cuando el secreto salió a la luz, Estados Unidos lanzó sus bombas penetradoras más poderosas. Se convirtió en mantequilla de maní. Nada sobrevivió. Una vez más, los B-2 han destrozado la defensa de Irán como si no existiera. ¿Cómo sabemos todo esto? 3 agujeros. Aquí está, lo que se ve en el Telegram 2 de Irán, capturado en las fotos satelitales publicadas por Vantor. Pero estos no son agujeros comunes. Como señala Warzone o TWC, estos agujeros son enormes y probablemente indican los 3 puntos de impacto de las bombas penetrantes de refugios más grandes y devastadoras de Estados Unidos. Y este lugar tiene conexiones claras con el programa nuclear de Irán. Explicaremos qué bomba utilizó Estados Unidos en un momento, pero lo que las fotos nos muestran es la evidencia más clara de que Estados Unidos está desarrollando una estrategia de ataque contra algunas de las áreas más protegidas de Irán. Los 3 agujeros en cuestión están visibles, no por casualidad, en la parte superior de la instalación Telegram 2, justo sobre la estructura que Irán ha protegido para mantener sus proyectos secretos fuera de la vista. Y Irán trabajó arduamente para proteger el sitio Telegram 2 antes de la operación Epic Fury. Este trabajo comenzó en octubre. Irán International informó que Israel había comenzado la reconstrucción en el área previamente devastada. Los trabajos de construcción en realidad comenzaron antes de la guerra de 12 días desencadenada por la Operación Martillo de Medianoche de 2025, pero Irán se vio obligado a detenerse porque sus instalaciones nucleares fueron atacadas con bombas penetrantes de refugios del tipo utilizado por Estados Unidos en Telegram 2. Un informe publicado en ese momento por el Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional, o ISIS, dijo que el propósito de la nueva estructura en esta ubicación no se puede deducir de las imágenes. También son posibles muchos propósitos no nucleares. La construcción en un antiguo sitio de desarrollo de armas nucleares, planificado por Ahmad, es extremadamente preocupante y plantea importantes preguntas sobre el verdadero propósito de las instalaciones allí. En cuanto a lo que implica la construcción, es bastante simple. Irán estaba desesperado por proteger su instalación secreta
de las armas que Estados Unidos utilizó para destruirla. Las primeras señales de construcción fueron la colocación de grandes cubiertas sobre los edificios destruidos, los trabajos de cimentación para un refugio y la aparición de una nueva estructura de techo junto con varios edificios pequeños cercanos. Si pasamos rápidamente al presente, TWZ añade que Irán ha continuado trabajando en el sitio Telegan 2, cubriéndolo con hormigón endurecido y enterrándolo bajo una gran capa de tierra para reducir el impacto en caso de que se arroje una bomba sobre la instalación. Es decir, aquí empezamos a ver cómo se forma una imagen. Mientras se construía la instalación principal, los pequeños edificios alrededor podrían haberse construido para servir como entradas y salidas a los refugios subterráneos. El problema de Irán es que todo esto ha sido captado por las cámaras. No es fácil ocultar la construcción de una nueva instalación secreta cuando hay satélites constantemente orbitando en el cielo. Estados Unidos e Israel sabían exactamente a qué atacar desde el momento en que comenzó la construcción, así que solo necesitaban usar el arma correcta en el momento adecuado. Irán debería haber sabido que todo esto iba a suceder. Este es un tema bloqueado en los medios de comunicación convencionales y en algunas redes sociales. El algoritmo de YouTube también considera este tema como arriesgado. Sin embargo, no me importa. Les seguiré contando la verdad con los datos más precisos. Sin usar ningún truco de clics, pueden apoyarme para superar la barrera del algoritmo dando like al video. Telegram 2 ya había sido atacado anteriormente. En octubre de 2024, según ISIS, Israel llevó a cabo un ataque en la región, causando grandes daños. El mismo instituto señala que Telegram 2 probablemente se utilizó para fabricar explosivos plásticos PTN de alta pureza, que son clave en la construcción de generadores de onda de choque. Probablemente construidos como parte del plan Ahmad, estos generadores, también llamados distribuidores, fueron construidos por Irán con el propósito de miniaturizar diseños de armas nucleares. Las armas nucleares más pequeñas pueden ser lanzadas con mucho menos esfuerzo que las bombas más grandes, por lo que el refugio recientemente descubierto por Estados Unidos parece haber desempeñado un papel en el programa nuclear de Irán en el pasado. Quizás Estados Unidos tenga inteligencia que indique que el nuevo y mejorado Telegram 2 se fabricó para el mismo propósito. Ya no importa. El campo ha desaparecido por segunda vez. El ISIS también revela el daño causado por Estados Unidos, que convierte el concreto y la tierra de Irán en mantequilla. Por supuesto, no vemos nada. Los 3 agujeros en el suelo solo revelan esto, porque todo el daño ha ocurrido cientos, si no decenas, de pies por debajo de la superficie de la tierra. Pero lo que sabemos es que los 3 agujeros se extienden a lo largo de la longitud de una instalación que sirve como una cadena de pruebas de explosivos de alta sospecha. De nuevo, solo podemos especular sobre las pruebas con armas nucleares. Sin embargo, los agujeros también muestran claramente que las bombas penetrantes de refugios de Estados Unidos han atravesado el gran revestimiento de hormigón que Irán esperaba que sirviera como protección para sus instalaciones. Esto no es bueno para Irán. Cuando se perforó el concreto, las bombas penetrantes habrían explotado dentro de la instalación Telegram 2. ISIS dice que esto está respaldado por más pruebas en imágenes satelitales que muestran que el muro de defensa exterior de la entrada norte de la instalación sufrió daños graves. Esto indica que hubo una explosión hacia afuera de las bombas penetrantes de refugios de Estados Unidos, lo que sugiere que esas enormes bombas atravesaron la capa protectora de Telegram 2 y explotaron donde se suponía que debían hacerlo. Otro edificio al sureste de la instalación principal también parece estar parcialmente destruido, probablemente debido al efecto de sacudida causado por las explosiones de los refugios principales. Lo que tenemos aquí es evidencia de que Estados Unidos golpeó su objetivo a la perfección.
Y esto debe ser Estados Unidos, no Israel, porque el arma utilizada es la Massive Ordnance Penetrator, o EOP de 30.000 libras, que solo se encuentra en el arsenal de Estados Unidos. Al mismo tiempo, esta bomba, también conocida como GEB-U-57B, parece ser el único candidato válido que podría haber causado los agujeros que vemos en las fotos satelitales. TWUZ añade que todo apunta al uso de M o P, ya que los enormes agujeros se asemejan a los que aparecieron sobre las instalaciones nucleares de Fordow y Natanz, tras la operación Midnight Hammer. Sabemos con certeza que Estados Unidos utilizó MOP en estos ataques, especialmente 12 en Fordow y 2 en Natanz, por lo que la imagen aérea de Telegram 2 es todo lo que necesitamos para confirmar que Estados Unidos ha repetido el mismo truco para destruir otra instalación subterránea sólida de Irán. Esto no significa que no haya otras opciones. Frecuentemente llamada la madre de todas las bombas, o Moab, la GBU-43B es otra candidata, y este nombre se le dio porque era el arma no nuclear más poderosa en el arsenal de Estados Unidos antes de la aparición del MOP. Esta bomba de 21.000 libras se fabricó en solo 9 semanas para apoyar la Operación Libertad Irak en 2003. Generalmente lanzada desde un C-130 Hércules, la Moab será desplegada desde un paracaídas y, al salir del avión, las superficies de rejilla se abrirán para estabilizar la bomba y guiarla hacia el objetivo. La bomba, con una cabeza de guerra de 18.700 libras y la combinación de TNT, aluminio y ciclotrimetrina, produce una explosión absolutamente masiva, como se puede entender. Pero no era la bomba adecuada para el trabajo de Telegram 2. ¿Cómo lo sabemos? En la pista de lanzamiento, una Moab debe ser lanzada desde un avión como el C-130 Hércules, lo que significa que Estados Unidos asumiría un gran riesgo al lanzar esta gigantesca bomba sobre Telegram 2. Cualquier avión que envíe tendrá que volar hacia el centro de Irán, y lo que es más importante, los aviones que pueden soltar el Moab no son secretos. Aparecerán en los radares de defensa aérea y pueden convertirse en un objetivo. Sí, las defensas aéreas de Irán fueron destruidas. A partir del 12 de marzo, los informes afirmaron que aproximadamente el 80% de estas defensas habían sido destruidas. Esto significa que el 20% de las dispersas defensas aéreas de Irán aún podrían disparar contra un avión de carga que transporta una Moab. Y este es un riesgo que Estados Unidos definitivamente no está dispuesto a asumir. Esto debería ser una alfombra lanzada por el sigiloso bombardero B-2, y en un momento explicaremos por qué la fregona es la bomba perfecta para destruir el Telegram 2. Pero antes de profundizar más en esto, un recordatorio. Están viendo Crónica Militar. Si tienes más interés en este tipo de información, no olvides hacer clic en el botón de suscribirte. En cuanto al MOP, aporta mucho más que su enorme peso y su inmensa potencia de fuego a la mesa de perforación del refugio. Como señala Army Recognition, esta es una bomba diseñada específicamente para destruir objetivos fortificados y profundamente enterrados. Curiosamente, se desarrolló después de las evaluaciones militares de 2003, lo que indica que Estados Unidos identificó problemas con el Moab y necesitaba algo más adecuado. Vaya, lo encontraron en un trapeador. La bomba está diseñada para penetrar objetivos duros con energía cinética y después de superar cualquier obstáculo en su camino, se produce una explosión interna retardada. Un revestimiento duro, combinado con la alta velocidad del impacto, mantiene la integridad del explosivo interno del MOP hasta que es el momento de liberarlo. En cuanto a la cabeza explosiva, aunque el Moab no tiene la misma cantidad de explosivos que el GBU-43-B, que contiene 18.700 libras de explosivos, el Moab, con un peso de entre 4.590 y 5.732 libras, aún genera una explosión lo suficientemente grande como para causar un daño significativo.
especialmente cuando esa explosión queda atrapada en refugios subterráneos para los cuales la bomba fue diseñada para penetrar. Agregue 60 metros o aproximadamente 200 pies de profundidad a ese paquete y obtendrá una bomba contra la cual la defensa de Irán es imposible. Esto era perfecto para la estrategia de Estados Unidos e Israel, aparentemente golpeando fuertemente a Talegan, 2 con bombas penetrantes de búnker, y luego continuando con ataques para destruir las partes superficiales del sitio. Quédense con nosotros y descubran por qué Irán no debería preocuparse solo por las alfombras de 30.000 libras en el sitio. Antes de continuar, vale la pena señalar que todo lo que hemos discutido hasta ahora se basa en especulaciones informadas sobre lo que podemos ver en las imágenes satelitales. A partir del 14 de marzo, Estados Unidos no ha aprobado ni rechazado el uso de MOP en la región de Talegan 2. TWZ intentó verificar su informe sobre el ataque contactando a la Comandancia Central de Estados Unidos o CENTCOM, pero se encontró con que CENTCOM se negó a comentar sobre la operación en curso. Sin embargo, hasta ahora lo que hemos visto es adecuado para el uso de alfombrillas, y sabemos que Estados Unidos ha enviado bombarderos furtivos B-2 Spirit a Irán, que es la única aeronave capaz de lanzar enormes bombas penetrantes de búnker en este momento. Todo se está juntando. Estados Unidos aún no ha dado una respuesta definitiva. Después de decir todo esto, parece que hay algunas diferencias entre lo que se realizó durante la operación Midnight Hammer en 2025 y los ataques de MOP llevados a cabo como parte de la operación Epic Fury. Entre estas diferencias, la más importante parece ser cómo Estados Unidos golpeó su objetivo. En Talegan 2, vemos los agujeros directamente sobre la estructura subterránea de la instalación, lo que indica un ataque directo. Sin embargo, en 2025, Estados Unidos aprovechó los conductos de ventilación del sitio de Fordow, dejando caer sus mopas en estos conductos vulnerables y probablemente permitiendo que penetraran más profundamente en el sitio antes de la explosión. Esto salió a la luz en junio de 2025, cuando el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Kine, explicó que Irán había intentado sellar los ejes con concreto para prevenir el ataque. Claramente, esto no funcionó. Sin embargo, Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestrezinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que
nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.